Então, gente, para resumir, né, vou resumir de algumas formas. O que é Growth Hacking? É uma abordagem baseada em processos voltada a gerar crescimento de forma escalável e sustentável. Tem que ter essas duas características. O crescimento ele deve ser criativo, pouco tradicional, então é um processo de busca por alavancas, por, por coisas que façam o resultado catapultar mais, tá? Por isso que a gente chama de alavanca. Através de análise e experimentação, preferencialmente desproporcional ao investimento feito. Então, assim, não é que você quer investir R$ 10 e ter R$ 100 de resultado. Não, você quer investir R$ 10 e ter 1 milhão de resultado. Quanto mais proporcional, mais tem a ver com o que um time de growth faz. E o entendimento de que a alavanca pode estar em qualquer etapa do funil. Ela pode estar em aquisição, em ativação, retenção, receita ou recomendação, tá? Então, ela não é aquela abordagem de marketing de aquisição só. Uma outra forma de olhar, que é essa que está aqui nesse outro slide, é que o Growth Hacking, ele olha tanto a monetização do produto, quanto a aquisição, quanto a retenção e engajamento. Então, ele é o resultado, ele é o output criado a partir de várias entradas, de vários inputs de monetização, aquisição e retenção, tá? E aí, eu fiz esse desenho também para ajudar a entender de forma bem visual que o marketing, ele normalmente, ele tem um começo e um fim. Né? Então, assim, você vai fazer uma ação, você vai fazer um lançamento, você tem um começo e um fim. Você vai falar, você vai fazer uma campanha de Google Ads. Ela é contínua, mas ela tem um fim ali. Você quer que a pessoa vá, entre e faça compra. Que a pessoa vá, gere um lead para você, para o seu time de vendas tratar. Quando a gente olha o Growth Hacking, não. O growth Hacking, ele é uma série de aprendizados iterativos. Então, é como se você, ao invés de ter um único objetivo, uma grande campanha, você tem várias menores que vão se somando com o tempo, gerando aprendizado, gerando juros de crescimento para o seu negócio. São abordagens distintas, tá? E aí, aluno da PUC Paraná, você me pergunta, no fim das contas, qual a diferença do marketing tradicional para o Growth Hacking? Eu vou falar algumas aqui, né? O marketing tradicional, você tá ali no topo do funil, a awareness e aquisição, principalmente. O processo é baseado em gerar conhecimento e atrair mais pessoas, enquanto que no Growth, o processo é baseado em experimentação. Né? Não é só sobre trazer mais pessoas, é sobre ver como elas pensam, como elas funcionam, o que vai levar elas a fazer mais coisa. No marketing tradicional, a gente tem a criação de campanha e escolha de canal, enquanto que no Growth a gente testa campanha, programa, feature de produto, precificação, o escopo de testes é maior. No marketing tradicional, a gente busca aumentar conhecimento de marca, de acessos, de cadastro, enquanto no Growth você quer aumentar a conversão, experiência do cliente e gerar dados para você aprender mais e retroalimentar esse processo de experimentação. E o marketing tradicional é muito baseado em construir posicionamento, grandes campanhas que são criadas antes, né? Você pensa a campanha e você vai lá e lança no mercado. Enquanto que no Growth, você está muito focado em descobrir o que o cliente quer, você gera hipóteses que são testadas e iteradas. E aí, só para a gente esclarecer, existem outros nomes para Growth Hacking. Algumas pessoas chamam só de Growth, outras chamam de Growth Marketing, outras falam em Product Growth. O profissional que trabalha com isso pode ser chamado de Growth Hacker, de Growth Marketer. Assim, não faz tanta diferença desde que o foco dessa pessoa seja o crescimento. E aí, gente, por que é tão importante crescer, né? Poxa, professora, você está falando tanto de crescimento, 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 mas por que a minha empresa não tem que crescer? Será que ela não tem que focar em redução de custo, em aumento de margem, em alguma outra coisa? E é interessante, teve um relatório que ficou super conhecido da McKinsey, chamado Grow Fast or Die Slow, né? Que seria Cresça rápido ou morra devagar. Foi lançado em 2017 esse relatório. E o que ele mostrou é que as empresas chamadas super growers, que são aquelas com taxa de crescimento de 60% quando elas atingem 100 milhões de faturamento, ou seja, quando elas chegam no faturamento de 100 milhões, elas ainda estão crescendo numa velocidade de 60%, elas têm algumas características muito marcantes que tornam elas superiores a todas as outras. Então, elas acabam gerando 5 vezes mais retorno aos acionistas, 8 vezes mais chances de atingirem 1 bilhão
em faturamento, 1 bilhão de dólares, tá? Porque a pesquisa foi nos Estados Unidos. Ela demonstrou que crescer nessa proporção, ser uma super grower, é mais importante do que margem ou estrutura de custo. E as empresas que têm essas características, elas têm 2 vezes mais ganho de capitalização de mercado do que se elas tivessem margem melhor, por exemplo. Então você vê que growth realmente é muito poderoso e não é algo que você pode deixar de fora da estratégia do seu negócio. E o que não é growth hacking, né? Growth hacking não é a bala de prata, não é aquilo que resolve todos os seus problemas, que é a mágica, que é a solução para tudo. Porque o que começou a acontecer também é que, com o avanço do conhecimento sobre growth, o mercado começou a ter uma ideia de que growth, então, era a salvação para tudo e para todos. E não é, né? Uma outra concepção errada que começou surgindo, até pelos exemplos que existem de growth hacking, é que ele é formado por truques, né? Até o próprio nome hack tem a ver com hackear o sistema, com tentar fazer algo ali, talvez um atalho. Mas growth hack não é aplicar truque pronto. Até porque o que funciona para um negócio não vai funcionar para o outro. Você pode até se inspirar em hacks existentes, mas muito possivelmente, quando esse hack ficou famoso, ele já foi muito explorado por quem descobriu. E aí ele perde força. Ou ele é de um segmento de negócio que não se aplica tanto ao seu negócio. E lembra que o growth está em todas as etapas do funil, então ele não é sobre replicar um processo de aquisição. Como que você vai replicar uma feature de produto? Como que você vai replicar um modelo de precificação? Isso depende muito do seu tipo de negócio, né? O modelo de negócio por trás é muito importante. E se você procurar no Google lista de growth hacks, você vai achar um monte de artigo. Então, assim, não é isso que vai fazer você resolver e saber fazer growth hacking. O Brian Balfour, que é outro nome super conhecido do growth lá fora, ele fala: para de procurar táticas primeiro e comece a se concentrar em estabelecer um processo de crescimento. Então, assim, é menos sobre tentar encontrar o atalhozinho, a tática que funciona, e mais sobre aprender, internalizar e criar uma cultura do processo de growth dentro da sua empresa.